Estamos por aqui, conversando mais um pouquinho e chegando junto, porque agora a gente está na aula 20. Aula 20 já. Agora sim, e já bem começamos do final da unidade, né? Da unidade. E aí nós começamos geometria espacial. Na geometria espacial nós começamos com os prismas. Nós vimos que os poliedros são divididos em prismas e pirâmides e falamos tudo do prisma. Foi uma aula bem legal, bem descontraída, com bastante exemplos e 4 atividades. E hoje vamos falar das pirâmides, que também são poliedros. E aí o professor Maurício fala poliedros e eu poliedros. Mas é a mesma coisa, tá, gente? É a mesma coisa, só é a variação linguística. Eu vou falar A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Tu fala E também? Falo, tu que fala E. Poliedros. Viu? É na palavra, Vai na palavra. Aula de número 20, então vem com a gente, bora estudar. Olha lá. Na aula de número 20, então, temos a geometria espacial na sua parte 2. Vamos trabalhar as pirâmides, a área da superfície de uma pirâmide e o volume. Do mesmo jeito que a gente fez nos prismas, agora a gente vai fazer nas pirâmides, tá? Isso mesmo. Nossa ideia de geometria é essa. Então agora, falando um pouco sobre a geometria espacial, né? A gente trabalhou aí os nossos poliedros, que são as figuras azuis aí, né? Aquele cubo ali. Já falamos aqui, não é? Nossos prismas. 2 bases, tá? Laterais retangulares. E agora estamos aqui. Aqui, isso mesmo. Mas antes de engrenar no assunto, vamos de oferecimento do dia. A professora é a Nadir e esse é o 3º ano C. E a gente já viu que eles estão lindos também, uniformizados. Olha que camiseta bonita, professor Maurício. É uma camiseta mais bonita que a outra. E o 3º ano vem com tudo. E eu vou até cornetar aqui. Não sei qual foi o 3º ano, mas eu vi que um 3º ano aí mandou camisa o professor de NBAZ. Ah, não. Eu vi. Não acredito. Acredite que eu vi. Por que eu não ganhei camiseta? Ele até grava umas aulas. Tá certo que o 3º ano começou com o NBAZ, tudo, né? E foram aulas e mais aulas de NBAZ, biologia. Mas não interessa. Se mandou camisa, tem que mandar pra nós. Ó, o Miúme, é feio o Miúme, né? Mas a gente aceita presentes, tá? Se vocês quiserem mandar aí camisetas do 3º ano, a gente usa aqui, faz a propaganda ainda e comenta aí sobre vocês. Mas uma turma bem legal, né? Uma turma alegre, olha que galera animada aí na foto. A professora Nadir junto aí com a galera. E nossa turma, nossos meninos vêm de onde? Qual escola? Qual localidade? É hora da descoberta. A escola é José Basílio da Gama, extensão da Eurídice Lopes Pedroso, em Alta Floresta. Olha aí. E a gente já foi em Alta Floresta, só que a gente foi mais para as comunidades indígenas, né? Que a gente visitou aí, foi nas formaturas, se não me engano, né? A gente passou. Ela comentou ali a escola. É isso. Porque às vezes a gente vai em determinados lugares, mas a gente não consegue visitar todas as extensões. E, né? Eu até, né, várias vezes prometi que ia a Ariquemes, ia na escola. Mas assim, a gente é tão corrido, que é dias de 32 horas. Né? Com o menino em campo, corre, joga, vai para casa, se alimenta, descansa. E muito rápido. E geralmente quando a gente se desloca daqui é final de semana, e aí também vocês não estão nas escolas, né? Mas a gente fica com muita vontade de visitar, tá bom? Beijo no coração, professora Nadir e a galera aí da José Basílio da Gama, beleza? Fiquem com Deus e vamos em frente. É hora de falar sobre as pirâmides. Ela tá aqui. Né? Tá aqui olha aí, né? Aqui dando um reflexo legal. As pirâmides, né? A gente sabe, né? Figuras aí representadas, imagem representando as pirâmides, né? Então é o assunto da aula de hoje. Mas do que trata as pirâmides? Então a gente vê que é um poliedro. Porque tem vértices, planas, tem faces, tem arestas. Tem arestas, também. Então tem 3 desses elementos básicos. Os 3 elementos dos poliedros. Né? Se tem os 3 elementos, então é um poliedro. Só que eu já vi aqui um detalhe diferente dos prismas. Os prismas têm 2 bases. Esse aqui tem uma pontinha lá em cima, né? Tem só uma base e um vértice lá em cima, verdade. Então pode ser que seja uma diferença deles, né? Então já tem aí um diferencial. Então a gente vai internalizando o assunto, entendendo como funciona. Vamos na telinha, hora de anotações, vamos aprender um pouquinho mais sobre as pirâmides. Então, poliedros que representam as seguintes características. Bora ver. Primeira característica. Uma única base chamada de base da pirâmide. Tem a base da pirâmide. E é única, tá? Única base. E elas podem ser
Polígonos também, né? Ou seja, podem ser não, elas são polígonos. Igual dos triângulos, prismas. quadriláteros ou outro polígono qualquer, que nem o caso aqui de um pentágono, de um hexágono. E claro, aí o nome vai fazer referência ao polígono da base. Se for um pentágono, é uma pirâmide pentagonal. Se for um hexágono, é uma pirâmide hexagonal. E assim vamos, tá bom? Beleza. Essa é a primeira característica, uma única base. Segunda característica... faces laterais triangulares. Então, olha só, o prisma tinha faces laterais paralelogramos, né? A maioria das vezes aqui, é retângulos, né? Isso, aqui não, aqui são triângulos. Beleza. Então, segunda característica, faces naturais. Faces laterais triangulares. Beleza? Beleza. E aí tem um vértice lá em cima, né? Que é o topo da pirâmide, a gente pode dizer, né? Chegou ao topo da pirâmide. Já viu aquela menininha naquele vídeo falando das profissões? E o professor, aí ela diz, é o topo da pirâmide. E a profissão de professor é o topo da pirâmide. Então pronto, ali está o topo da pirâmide, é o vértice maior lá em cima, certo? Beleza. Elementos de uma pirâmide é importante a gente estudar e salientar com vocês. Então, por isso que a gente está pedindo. Vamos anotar, tá? Então, já anotamos aí as duas características básicas e agora vamos anotar também os elementos, tá? Vamos lá? Elementos da pirâmide, então, quem são? Bom, nós temos lá os vértices, nós temos a base, nós temos as arestas, nós temos as faces laterais, que são todas triangulares, e aí aparecem dois termos aqui, ó, na pirâmide. A altura da pirâmide, que é traçada do vértice mais alto até um ponto na base, tá? Essa reta, para ser altura, tem que ser perpendicular, tem que ter, né, um ângulo de 90 graus. Aqui, ó, tem que formar um ângulo de 90 graus com a base. Se não formar 90 graus, não pode ser tratada de altura. E nós temos um outro elemento, esse com um nome um pouco mais complicado, um nome um pouco mais assim, chamado de apótema. Mas, gente, o que é isso? Apótema da pirâmide. Apótema da pirâmide. O que seria, meu Deus do céu? Tem misericórdia. A gente está falando dos elementos aqui, né? E mostrando no desenho, certo? Quando a gente mostra os elementos aqui, alguns já são conhecidos de vocês, né? Olha lá, quando a gente fala de face lateral. Face lateral, é a face lateral. É um triângulo. É. E aí ficou legal porque aqui na pirâmide sempre vai ser um triângulo. A base, quem é a base, né? A base, lá nos prismas eram duas, né? Base inferior e base superior, e aqui só tem uma base. O vértice, são vários vértices, né? Mas tem o vértice principal da pirâmide, que é o topo. Que é o que faz a ligação, né? A conexão. A altura forma um ângulo de 90 graus com a base, então tem que ser retinho, assim, com a base. Isso. E aí surgiu essa tal de apótema, e aí a galera fica assustada. Que é isso, meu senhor? Que é essa tal de... O quê? O quê? Apótema. Mas isso a gente vai mostrar direitinho para vocês, porque esses elementos são interessantes, a gente precisa ter ciência, tá? Então precisa compreender esse conceito, porque quando chegar num exercício lá e dizer assim, apótema, aí você já sabe do que está se tratando, tá? Então Beleza. Quando a gente fala aqui e mostra, é porque a gente quer realmente que vocês tenham esse conhecimento aí como, né, quesito para desenrolar as atividades. Certo? Fechou. Vamos lá então mostrar, é importante saber a diferença lá na telinha da altura da face e da altura da pirâmide. A altura da face é a apótema. E a altura da pirâmide é aquela reta perpendicular traçada lá do vértice maior até a base. E aí aparece aqui uma relação muito importante na apótema e na altura da pirâmide. Eu ia fazer de preto, fiz de branco. De branco de novo. Que é a relação de Pitágoras. A gente consegue fazer um triângulo retângulo ali na base, então, né? Olha que legal. Então, a apótema vai ser a hipotenusa, a altura vai ser um cateto e a metade do lado é o outro cateto. Então, a diferença entre a altura da face e a altura da pirâmide é que a altura da face já é a nossa apótema aqui, tá certo? Beleza. Certinho. Vamos de exemplo? Vamos começar a fazer para a gente ter mais condição de entender? Olha lá, exemplo de número 1.
Utilizando o Teorema de Pitágoras, determine a apótema da pirâmide. Então temos ali uma pirâmide cuja base é um quadrado, né, de lado 18. A altura da pirâmide é 12 centímetros e ele quer saber qual o tamanho da apótema. Apótema é esse Gzinho ali, então? Isso. Né? E quem é o Mzinho? Se todo lado é 18, né? Quando a gente está trabalhando na apótema, vai ser a metade. Então, aqui é 9. Então, na verdade, a gente ficou com um triângulo assim, 12 num cateto, 9 no outro. E esse Gzinho aqui é a nossa apótema, tá? Na verdade, o ideal é chamar de... Vamos botar um Azinho mesmo de apótema, porque G é mais ou menos geratriz. A geratriz é lá nos corpos redondos, tá? Vamos só dar uma melhoradinha aqui na nossa configuração. Tá, vamos lá então? Tem um triângulo retângulo, a gente pode calcular Pitágoras? Pode, né? Então, quem vai ser a nossa hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem são nossos catetos? 12 ao quadrado e 9 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, 144. 9 ao quadrado, 81. 81 mais 144... vai dar 225. 225. Só que 225 é a ao quadrado. Eu não quero a ao quadrado, então eu preciso da raiz quadrada desse valor. Ou seja, a minha apótema aqui é a raiz de 225. Qual é o número que ele vezes ele dá 225? 15. 15. Então essa é a nossa apótema usando o Teorema de Pitágoras. Certo? Certinho. Difícil? Não entendi, não me lembrava. Vamos recordar um pouquinho com eles aqui sobre o Teorema de Pitágoras? Vamos lá? Lá nos primeiros e segundos anos a gente já trabalhou o Teorema de Pitágoras com eles, né? Sim. O Teorema de Pitágoras é usado apenas em triângulos retângulos, né? E o que ele faz? Ele lembra que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso. Aí lá no primeiro ano a gente até mostra com uma imagem, um GIF, que é com água, né? Que o quadrado da hipotenusa, quando derrama, enche os dois quadradinhos dos catetos, né? Então o Teorema de Pitágoras é um recurso muito rico, né? Que está trabalhando as relações métricas no triângulo retângulo e a gente consegue essas medidas desconhecidas, né? Então a gente tinha os dois catetos aqui. Isso. Ah, mas como que aqui é 9? Eu não sei. É metade, né? A altura pega exatamente. A altura pega no meio, tá? Meio. Então, no se o lado é 18, a metade aqui para a gente fazer o cálculo é 9. Beleza. Então, ficamos com esse triângulo retângulo de 9 e catetos 9 e 12. Procurávamos a hipotenusa, que nesse caso é a apótema. Eles vão falar, é hipotenusa, é cateto, é apótema. Vamos lá, tem que ir recordando algumas coisas e acrescentando conhecimento com outras, tá bom? Diferente de tudo isso, muito bom. Olha lá, interessante, né? Na pirâmide, o número de vértices é sempre igual ao número de faces. Entendeu? Entendeu? Olha só, olhando para a pirâmide. Vértices são os pontinhos. Quantas faces, na verdade, tem a pirâmide? 1, 2, 3, 4 pontinhos aqui e um pontinho aqui em cima. Então, 5 vértices. 5 vértices. E as faces? 5 também. Uma embaixo, né? A face... E as laterais, são formadas pelos lados. São 4, então 4 mais 1, 5. Então, em toda a pirâmide, anota aí. Vamos lá. Não, cadê? Anota aí. Pega o caderno. Pega a caneta, gente. Ih, está quase dormindo lá. Não acredito, não acredito. Mas essas horas... O número de vértices é sempre igual ao número de faces nas pirâmides. Isso não acontece em uma ou duas, é em todos os casos. Tá? Então, já pode anotar, porque isso é uma regra geral, é genérica, é para toda e qualquer pirâmide. O número de vértices é sempre igual ao número de faces, tá? E vértices, faces e arestas são os elementos de um poliedro que a gente viu na aula anterior. Né? Então, vamos recordando aí e casando uma coisa com a outra, fazendo o link e a conexão aí dos assuntos, tá bom? Perfeito. Para frente e para o alto, vamos lá na telinha? As pirâmides também podem ser retas, né? Com certeza. E oblíquas. Igual nós tínhamos lá nos nossos prismas. Retas e oblíquas. E claro, como a gente trabalhou nos prismas, é hora de trabalhar agora nas pirâmides. Então vamos trabalhar com vocês agora a área de superfície da pirâmide, ou seja, do mesmo jeito, abrir a caixinha, né? Quando a gente abre a caixinha, a gente calcula a área de superfície, certo? Certo. Vamos lá, então? Calcular a área de superfície de uma pirâmide é o mesmo que? É o mesmo que abrir a caixinha, fazer a planificação e aí já fazer todo o seu cálculo área por área. Lembrando que agora nós teremos nas laterais
triângulos. Mas agora temos só uma base. Isso, Né? bem, Então, beleza. partindo da planificação de uma pirâmide é fácil. Olha lá, ó, lembra quando a gente tem essas caixinhas de presente? Partindo da planificação de uma pirâmide quadrangular, você consegue construir essas embalagens, né? Então, quando a gente está falando de planificação, é fácil. É só a gente pensar, fazer essa linha de raciocínio, que a gente está abrindo a caixinha. E aqui é legal, né? Porque tivemos aí várias comemorações, Dia das Mães, tudo. Então você faz a lembrancinha, coloca ali dentro, soltou o lacinho, a caixinha abre. E a base virou... é legal, aí tem que perfurar, né, aqui as pontinhas, né, para poder encaixar o lacinho, e amarrar agora aqui. ficou legal, né? Eles fazem frases aqui dentro, né? Em cada em cada triângulo. Cada pedaço da figura fazem uns frasezinhas, colocam chocolate e fica tudo mais doce, mais alegre. Mais bonitinho, né? Mas tudo parte de uma planificação de uma figura espacial que a gente estuda aqui na matemática. Nesse caso aqui, as pirâmides, né? Quando a gente faz a abertura da caixinha, quando a gente planifica, aí a gente tem, então, uma embalagem que a gente consegue calcular. Ah, mas aí quando a gente abre assim, a gente consegue calcular quanto gasta de papel para fazer. Também. Né? E aí, na outra página, nós temos o tetraedro. Porque essa aqui a base é quadrada. Você lembra que nós ficamos devendo para ele lá com uma questão dos sólidos de Platão? Ó, aqui, que é um tetraedro, tá formado só por triângulos. Verdade, a base é um triângulo, as laterais são triângulos. Se esse triângulo for equilátero, essa pirâmide, além de ser triangular, é chamada de tetraedro, pois tem todas as faces iguais. E aí nós temos o tetraedro. Faltou o octaedro. O hexaedro. O octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. O que faltou aquela hora foi o octaedro. O octaedro, pronto. São 5 sólidos de Platão, verdade. Então, vejamos agora algumas pirâmides e suas planificações. Olha lá na telinha para você compreender melhor. Então, temos aqui uma pirâmide de base, né, triangular. Beleza, já vimos. Também pode ser chamada de tetraedro. E aqui nós temos uma pirâmide de base pentagonal. O nome da pirâmide sempre vai ser dado de acordo com a sua base. Se a base é um pentágono, a pirâmide é pentagonal. Legal. Então, veja algumas pirâmides e suas planificações. Essa é pentagonal porque a base é um pentágono, tá? Então, sempre vai ter essas situações aqui, que quem determina o nome da pirâmide é o polígono da base. É um pentágono? Bom, se é um pentágono, é uma pirâmide pentagonal. É um hexágono? Se é um hexágono, é uma pirâmide hexagonal, né? Então, olha lá, quem determina o nome é o polígono da base, tá? Legal? Beleza. E claro, como lá nos nossos prismas, aqui a gente também tem uma fórmula, né? Dessa forma, então, professor Maurício, como ficamos? Bom, a área total é igual à área lateral mais a área da base, igual nós tínhamos lá no nosso prisma. Só que no prisma nós tínhamos duas bases, então ficava duas vezes. Então tinha a diferença aqui, né? Aqui era 2, né? Isso. Opa, peguei o branquinho. Eram 2 bases aqui, né? 2 bases. Agora não, agora a gente tem a área lateral e a área da base. A base é uma só. Olha aqui, vamos voltar. Só uma base a gente tem agora, só uma base. Então é a área da superfície lateral mais a área de uma base. Certo? Certinho. Legal, né? Então, olha lá. Quem é a área total do prisma? É o nosso AT, né? Não veio aqui a informaçãozinha, mas a gente vai colocar aqui. Quem é a área lateral? A L. E quem é a área da base? O AB. Era para estar bem aqui, né? Faltou aí. Beleza. Certinho? Certinho. Melhor do que a teoria é a prática, então vamos de exemplo. Um artesão precisa fazer uma caixa de papel resistente no formato da figura abaixo. Na figura abaixo nós temos uma pirâmide de base quadrada. Calcule quanto de papel irá utilizar. Desconsidere as abas de colagem. Então é isso que eu tinha falado aquela hora, né? A gente pode ver aí a quantidade de papel que vai gastar, só que ele está pedindo esse detalhe aqui importante. Desconsidere as abas de colagem. Geralmente a gente está falando do papel da parte mais grossa, assim, para botar para resolver, né? Vamos lá. Primeiramente, a área total vai ser a área lateral mais a área da base. A área da base é fácil, né? É um quadrado.
Quanto estamos, então, na área da base? 4. 2 vezes 2. Opa, peraí. Vou pegar a caneta. A área da base é dada por lado ao quadrado. A área da base vai ser lado vezes lado, é 2 ao quadrado. Ou seja, a área da base é 4, né? A área total vai ser a área lateral mais a área da base. Agora, quem é a área lateral? A lateral é um triângulo, né, cuja base mede 2. 2, que é a nossa ladinha aqui. E ali a colocou... altura, acho que está equivocada aqui, né? Porque aqui deve ser um 4, ó. Né? Vamos botar 4? Vamos. Vamos apagar ali e botar 4? Sabe por quê? Porque eu acho que esse 2 subiu e a informação, na verdade, ficou sem aqui. Sumiu a informação. Porque 2 é a base, ele está bem mais alto aqui do que 2, com pelo menos o dobro, né? Então, aqui nós temos base vezes altura para fazer a área lateral, tá? Deixa eu mudar aqui a nossa... Para fazer a área lateral. A área lateral nós temos base vezes altura dividido por 2, que é a área de um triângulo. Só que quantos triângulos nós temos aqui? 4. Então, já vamos multiplicar por 4, certo? Então, a área lateral vai ser quem é a base? 2. Quem é a altura? 4 vezes 4 dividido por 2. Dá para a gente cortar os dois aqui, Corta o 2 né? com 2, 4 E a vezes nossa 4. área lateral vai ficar 4 vezes 4, 16. Já é a área dos 4, tá? Dos 4 triângulos aí. Perfeito. Beleza? Temos a área da base, temos a área lateral, com certeza temos a área total, né? A área total vai ser somar 16 com 4, ou seja, 20 centímetros. Em centímetros? Não tá falando, né? Não fala unidade. 20 unidades de área. Mas deve ser centímetros quadrados, né? Beleza? É a soma de tudo. Certo? Certinho. Simples, né? É do mesmo jeito do prisma. O único detalhe agora é com relação ao quadrado. Desculpa, aos triângulos laterais. Isso. Né? Mas aí, e que a base é uma só agora. A base é uma só. E aí na lateral a gente faz o quê? Não tem a altura. Não, calma. Pitágoras. Vai no Pitágoras lá e calcula. Se não tiver altura, traça a altura, pega metade do lado. A altura sempre vai no centro. Então você vai pegar metade. Metade da base e você já consegue fazer a aplicação de Pitágoras. Isso. Já que a gente fez a área de superfície, assim como nos prismas, nós precisamos fazer o volume, né? Também. É o volume da pirâmide. Do mesmo jeito. O volume é sempre a mesma coisa, gente. A área da base vezes a altura. Não, Isso. só que agora tem um detalhe. Tem um detalhe. Não sei se vocês perceberam que ao traçar uma única base e puxar tudo para um vértice, nós temos uma redução do volume em suas 3 dimensões. Então, eu lembrei da paródia agora. Divide por 3 e arrasa? Divide por 3 e arrasa. É verdade, né? Estudar geometria é perfeito. Fique atento aos detalhes primeiro. Volume do prisma e cilindro faz. É que a gente ainda não viu os corpos redondos, mas já a gente, né? Mas ele sabe. Área da base multiplica a altura e nada mais. Já no cone faço tudo direito. E a pirâmide fica do mesmo jeito. A área da base vezes a altura, mas dessa vez divide tudo por 3 e arrasa. Geometria, estou calculando noite e dia. É isso aí, muita equação que me arrepia. O que eu faço, ai meu Deus do céu. Estuda, anota e pratica. A melhor parte é praticar, sabe por quê? Quando você começa a praticar, a fórmula acaba sendo um instrumento mecânico de trabalho. As pessoas não entendem isso muito prático, mas assim, quem está fazendo autoescola ou quem já fez autoescola vai lembrar disso. Você vai ter aula, primeira aula de direção, entra no carro, põe o cinto, verifica o retrovisor, alinha aqui aí vai lá, põe no neutro, liga o carro, pisa na embreagem, engata a primeira, solta a embreagem devagarzinho e pisa no acelerador. Aí você fica assim, meu Deus do céu. Não vai dar certo. Não vou conseguir esse negócio. Aí você começa, estancou o carro, tudo de novo. Né? Com o tempo, com o treino, hoje em dia a gente entra no carro, naturalmente, já puxa, foi embora. Vira algo automático. Não quer dizer que você vai esquecer os detalhes, não pode.
mas esse detalhe de fórmula, de processo, fica automático. Isso mesmo, né, gente? Para ficar automático, então, vamos treinar mais. Vamos treinar. Mas agora vamos ao volume. Vamos lembrar da equação, como a gente já falou aqui com a paródia, com a musiquinha. Mas é o volume, a área da base, vezes a altura. Dessa vez, divide por 3 e arrasa. Então, difere dos nossos prismas, tá? Vamos lá, na tela. Olha lá, então, sabendo que o volume é o espaço ocupado por um corpo e que todo sólido geométrico possui volume, o cálculo de volume na pirâmide é esse, então, né? Área da base... obtido multiplicando a área da base pela altura e dividindo tudo por 3. Ah, eu ia pegar uma amarelinha aqui. Dividido por 3. E arrasa. Anotou? Gente, precisa anotar, porque é tanta equação que me arrepia. O que eu faço? Ai, meu Deus do céu. Olha aí, né? Vamos praticar então, que aí sim fica bem mais fácil, né? Aí a gente vai longe. Exemplo de número 3. Daniele tem um perfume François e seu frasco é semelhante a uma pirâmide de bases, 6 e 4 centímetros, e altura 8 centímetros. A pergunta é de quantos ml é este perfume, sabendo que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, fazendo sempre essa relação de volume com capacidade, certo? O volume não é a área da base vezes a altura? Oh, ficou lindo agora o nosso V aqui, volume... é dado por área da base vezes a altura. A altura a gente já sabe que é 8, né? A área da base, se a gente quiser, a gente calcula aqui do ladinho, ó. É um retângulo, né? 6 por 4. Retângulo é base vezes altura. A área da base é a base, que é 6. A altura é 4. Como assim altura? A altura não é 8? Não, eu tô falando aqui da basezinha, ó. Só desse quadrado, do retângulo aqui, ó. É 6 por 4, ó. Base vezes altura, tá? 6 vezes 4, 24. Então, essa vai ser a nossa área da base, que agora a gente pode aplicar aqui na equação, ó. Volume vai ser a área da base, que é 24, vezes a altura, que é 8. Ou seja, 24 vezes 8. 24 vezes 8... Se fosse vezes 10, 240, né? Se fosse 25 vezes 8, dá 200, não é? Tira 16. Tira 16 ou tira não. 8? Não, eu tô falando se fosse vezes 10, tá. né? Se fosse vezes 10, 240, aí tira 16. Mas o seu raciocínio foi outro, pode falar aí. Eu coloquei vezes 8. Se fosse 25 vezes 8, Ah, sim. dava 200. Como eu acrescentei 1, então tira 8. 200 menos 8, 192. Beleza. 192 centímetros cúbicos. Ou 192 ml. Isso mesmo. Ou Tem muito, né? 192 ml. Pequenininho, mas vem muito. É verdade. Beleza? E se não fosse... Não, mas tem que dividir por 3. Eu estou achando que tem muito. Já ia dizer. A gente não pode parar por aqui. Lembra da nossa equação? Divide por 3 e arrasa. Então, o volume, desde o começo aqui, ó, a gente já empolgou e colocou... O volume vai ser a área da base vezes a altura, divide por 3 e arrasa. Então, tudo aqui precisamos dividir por 3. E aí fica mais fácil, porque 8 dividido por 3 24 dividido por 3 é 8. Ah, sim. 8 vezes 8, 64. Isso, legal, né? Dava para fazer assim também. 64 centímetros cúbicos ou 64 ml. Eu já ia falar assim. Agora, imagina se ele não fosse uma pirâmide, se ele tivesse 2 bases. Então, olha só. E aqui tem um detalhe importante, não é? Que é o de nós entendermos que se ele não fosse em formato de pirâmide, teria 192 ml. O mesmo tamanho da base, a mesma altura, só que agora pegando todas as dimensões. É uma sugestão de lembrança. Percebeu que as lembrancinhas hoje, sim. quase todas, vêm no formato de pirâmide? Porque economiza a terça parte, né? Uma sacolinha que você preenche no formato de um prisma, dá de preencher 3 do mesmo tamanho no formato de uma pirâmide. Verdade, olha a esperteza. Vamos mais um exemplo? Mais um. Na telinha, mais um exemplo, agora falando das pirâmides mesmo. A pirâmide de Quéops é conhecida como a Grande Pirâmide do Egito. Sabe que sua base quadrada tem 230 metros de aresta, aproximadamente. E sua altura é de também 141 metros, aproximadamente. Qual é o volume de areia
de coisas dessa pirâmide. Vamos calcular? Vamos lá, né? Então, se é 230 A área da base aresta, é né? um quadrado, não É é? 230 por 230. Então, a área da base vai ser lado ao quadrado, né? A área da base 230 vai ser vezes 230. ao quadrado. 23 vezes 23 dá 529. Coloca 2 zeros. Então fica 52.900 Beleza. Essa é a área da base, né? metros quadrados. Isso, a gente já sabe que o volume é dado por, na pirâmide, a área da base vezes a altura, divide por 3 e arrasa, né? Então, a gente tem a área da base ali, a altura é 141. 141. Então, vai ser 52.900 vezes 141 dividido por 3. Vai dar 7.458.900 dividido por 3, 2.486.300 metros cúbicos. Uau! Aí sim. Tem um exemplo real, né? Isso. E é uma construção, não é? Bem atual. É uma construção antiga, mas ao mesmo tempo muito atual. E aí a pergunta é, né, como foi feito tudo isso, né? Naquele tempo tão remoto, com tão pouca tecnologia, e a galera botou para fazer muita coisa diferente, né? A maioria dos monumentos antigos aí na Grécia Antiga, em todos esses lugares, são coisas que a gente fica abismado com o tamanho, com a perfeição, com os detalhes, sendo que não tinha guindaste para subir as pedras. Mas se bem que eu vi uns documentários, né, que eles faziam os guindastes manuais lá, topzera também. E assim... Com certeza, recurso o negócio, né? Isso, o negócio é tão sofisticado, que já existem até cursos preparatórios para você fazer a restauração, porque não pode, esses monumentos antigos não podem ser reformados, eles têm que ser restaurados. Então tem cursos profissionalizantes que te ensinam a trabalhar com a restauração dos detalhes, para não perder aquilo que foi de genialidade. É verdade. Finalizando nossa aula, vamos de brincando com os números então, depois de trabalharmos a área de superfície da pirâmide, o volume da pirâmide e os conceitos, agora é hora do teste de atenção. Eu tenho 3 irmãos e cada irmão meu tem mais 3 irmãos. E cada irmão tem 3 irmãos, né? O que é meu irmão? Meu irmão. Quantos somos no total? Eu tenho 3 irmãos. E cada irmão... Cada irmão aqui tem mais 3 irmãos. Quantos nós somos no total? Agora o nosso diretor largou a mente, né, racional e foi para o lado da mente criativa. Ele primeiro escuta, aí ele lê, aí ele olha para o lado, ele assim, ó, vou descrever aqui como é que ele faz ali, ó. Ele tá ali, Ele saiu do óbvio e entrou no lógico, né? Aí vai ver assim, nem tudo que é óbvio é lógico. Ele lê, ele lê de novo, aí olha para o alto, aí... Né? Agora já sei. Então, ó, eu tenho 3 irmãos, cada irmão tem 3 irmãos, quantos somos no total? Dá um monte de irmão. Então, um monte de irmão, multiplica aí, soma, escorrega, subtrai, divide, vai dar tudo certo. Vamos finalizando a nossa aula sobre as pirâmides, né? Então, a gente chega ao final, mas claro, né? Depois temos revisão, temos mais alguns detalhes, mas a aula a gente finaliza. E eu acho que a gente trabalhou bem os tópicos, fizemos aí acho que 3 ou 4 exemplos, né? Claro que tem muito mais opções, né, gente? O ideal sempre foi assim, né? Só o que se vê em sala de aula não é suficiente, né? Então a gente sempre tem que ir além, tem que buscar mais atividades, tem que pesquisar mais. E é aí que vem o diferencial, né, do aluno para o estudante. O aluno se contenta com o que ele recebe. Dá para passar? Frequenta Dá para a tirar escola. 6? Tá ótimo. O estudante, ele fica instigado com algumas coisas e ele vai e volta com mais dúvidas. E as dúvidas vão movimentando a nossa existência. Isso mesmo, né? As perguntas que movimentam o mundo. Mas a gente fica por aqui, tá? Fiquem atentos aos detalhes. A gente volta com aquela revisão, mas já vão se preparando aí para as atividades de sala, que é os exercícios que vão fazer você ir mais longe, só que com base nos conceitos. Então, precisamos saber os elementos, conhecer as figuras, mas trabalhar nos exercícios, tá certo? A gente fica por aqui, mas já já a gente está de volta.